Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quinta-feira de decisão para o Flamengo, para trazer as últimas informações e também as últimas atualizações para que você possa ficar muito bem informado, também atualizado de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Inicialmente, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, não temos o que fazer. Vamos trazer as notícias do Mengão. O Flamengo fez ontem, quarta-feira, à tarde, já em Montevidéu, no Uruguai, no CT Ciudad Desportiva, de propriedade do atacante Luis Soares, a sua última atividade em preparação para enfrentar logo mais à noite o Peñarol no estádio Campeón del Siglo. O treinamento em Montevidéu serviu para que o técnico Tite pudesse definir o time que vai a campo logo mais contra o Peñarol. A única mudança que acontecerá será a entrada de Léo Ortiz em lugar de Eric Pulgar, alteração que já vinha se desenhando desde quando ficou decidido que 12 jogadores ficariam no Rio de Janeiro treinando, não indo para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. Dito isso, o provável Flamengo para ir diante do Peñarol logo mais lá no estádio Campeón del Siglo em Montevidéu será Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, na frente Gonzalo Plata e Bruno Henrique. Esse é o provável Mengão. Arbitragem toda argentina. O árbitro vai ser Facundo Telo, na bandeira 1, João Belatti, na bandeira 2, Gabriel Cheide, e no árbitro de VAR, do árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, Silvio Truco. A transmissão de Peñarol e Flamengo será com exclusividade pela ESPN e também pela Disney Plus. Na partida de logo mais à noite contra o Peñarol, o Flamengo jogará usando o uniforme todo branco. O goleiro Rossi jogará com o uniforme todo azul, enquanto o Peñarol, por ser o dono da casa, usará o seu tradicional uniforme nas cores preto e amarelo. Portanto, está aí a informação. Ontem, saíram mais 2 classificados para as semifinais da Libertadores da América 2024. Depois do River Plate ter se garantido ao vencer o Colo-Colo em Buenos Aires por 1-0, Atlético Mineiro e Fluminense jogaram a partida de volta em Belo Horizonte e o Atlético venceu por 2-0 com 2 gols do centroavante Daverson, se tornando assim o segundo classificado para as semifinais da Libertadores, fazendo com o próprio River o confronto de uma das semifinais, River e Atlético. O Atlético joga a primeira em casa e decide fora contra o River Plate. O outro confronto, que garantiu mais um semifinalista da Libertadores, foi entre os 2 brasileiros, São Paulo e Botafogo, que se enfrentaram no Morumbi pelo jogo de volta e no tempo normal. O placar foi empatado em 1-1, né, levando as disputas para a decisão dessa semifinal para as cobranças de penalidade máxima. Nessa modalidade, o São Paulo venceu por 5... São Paulo não, o Botafogo venceu por 5-4, portanto, Botafogo já está classificado para a semifinal da Libertadores, fica aguardando o vencedor de Peñarol e Flamengo, que jogam logo mais à noite. Caso o Flamengo passe, o primeiro jogo vai ser no Engenhão e o segundo jogo vai ser no Maracanã, que diga-se de passagem. Bom, meus amigos, pagando jogos atrasados por conta da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul, das enchentes, Internacional e Grêmio entraram em campo ontem, quarta-feira à noite, pelo Brasileiro, contra Bragantino e em Bragança Paulista e contra o Criciúma jogando em Porto Alegre.
Vejam os resultados. Em Bragança Paulista, Bragantino 2, Internacional 2. Segurou aí o ímpeto do Internacional, que vinha de várias vitórias consecutivas no campeonato. E o Grêmio, depois de vencer injustamente o Flamengo, só provou que o Grêmio é um time muito ruim. O Grêmio perdeu dentro da arena do Grêmio para o Criciúma, estando ali na beirinha da zona de rebaixamento, e agora com o número de jogos quase igual aos demais que estão na competição. Bom, o Peñarol anunciou de forma oficial nessa semana que haverá punições se houver situações de racismo na partida contra o Flamengo, seja racismos a torcedores ou a jogadores também. O Peñarol não está disposto a desembolsar altas cifras para pagar punições da Conmebol por atos de racismo. Portanto, quem avisa, amigo é. Meus amigos, o Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, estreou ontem à noite, quarta-feira, no vôlei nacional, na temporada 24-25, jogando com a Unilife Maringá pela Copa Nacional de Clubes. Ao final da partida, o Flamengo venceu por 3-0, iniciando assim a temporada 24-25, com uma vitória, nós que já estávamos com saudade do nosso vôlei feminino. Com as disputas da Copa Nacional de Clubes, o Flamengo e o seu novo elenco para as disputas mostrou o seu novo elenco para as disputas da temporada 24-25. Vejam agora quem chegou e quem saiu do Mengão em relação a 2024. Saíram a ponteira Rony, Gabiru, Sabrina, Kimberly, Jussiele, que se aposentou, Valquíria, a central, que foi para o Osasco, e Marcele, a líbero, que foi para o Fluminense. Chegaram Edinara, oposta, Camila Mesquita, também oposta, Lorena, central, Jussara, Karina Souza e Micaela, sem falar que o Flamengo renovou o contrato da levantadora canadense do Flamengo e da seleção do Canadá, Bri King. Confira agora, meus amigos, os cenários que darão ao Flamengo a classificação para as semifinais da Libertadores. Bom, vitória do Flamengo por 1 gol leva para a decisão nos pênaltis. Vitória do Flamengo por 2 gols, Flamengo classificado. Qualquer empate, Flamengo eliminado. Qualquer empate no agregado, decisão por pênaltis. E qualquer derrota, o Flamengo está eliminado. Esses são os cenários possíveis e imagináveis para que o Flamengo possa alcançar a sua classificação logo mais à noite, lá em Montevideo, no Uruguai. Meus amigos, a CBF ainda não confirmou as datas das semifinais da Copa do Brasil, por conta da proximidade do jogo de volta com a realização dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo da data FIFA de outubro. Por conta disso, o Flamengo solicitou a mudança do seu jogo contra o Fluminense pela 30ª rodada do Brasileirão, para que houvesse abertura de data para se poder jogar de forma equilibrada, sem desfalques, por conta da data FIFA, os jogos semifinais da Copa do Brasil. De antemão, o Corinthians já se manifestou dizendo que é contra a mudança das datas. Mas lógico que o Corinthians seria contra. Afinal de contas, quem está se prevendo perder 9 jogadores nessa data FIFA é o Flamengo, não é o Corinthians, né? A CBF agora, ela precisa preservar as competições que ela mesma organiza, né? Bom, meus amigos, sexta-feira, dia 27, amanhã, né? Amanhã, dia 27, sexta-feira, o treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, vai divulgar a lista definitiva da convocação da seleção brasileira para a data FIFA de outubro. Lembrando que o Flamengo tem 4 jogadores na pré-lista, não na lista dos convocados, né? De Dorival: Gerson, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e também Ayrton Lucas. Esses 4 podem ser chamados. Agora, o Flamengo já tem a informação, já foi comunicado que terá que ceder 5 jogadores para a data FIFA, eles que são estrangeiros. Os 4 uruguaios, na verdade 4 não, né? Os 3, porque o Matias Vinha não vai, e mais o Pulgar da seleção chilena. Ontem, quarta-feira, a Liga Nacional de Basquete confirmou
a realização do torneio de abertura do NBB. A competição, que contará com a participação de 6 equipes, entre elas o Flamengo, será realizada entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro. Os jogos serão disputados no ginásio Nilson Nelson, lá na capital federal, em Brasília. Meus amigos, as 6 equipes que vão ser as 6 equipes desse torneio abertura do NBB serão divididas em 2 grupos. No grupo A estarão Flamengo, Brasília e Botafogo. No grupo B, Minas, Vasco e Caxias do Sul. O Flamengo figura entre os 50 clubes com mais investimentos em contratações no mundo. O rubro-negro ficou na 43ª posição do ranking após gastar mais de 1,2 bilhões de reais em contratações. Se a gente precisa se apegar a tudo para que a gente possa acreditar numa grande vitória hoje à noite sobre o Peñarol, informamos que a única derrota do Peñarol em casa nessa temporada foi pelo placar que classifica o Flamengo na Libertadores. Em 2024, o Peñarol só foi derrotado uma única vez em casa pelo Torque do Uruguai, na semifinal da Copa do Uruguai, por 3-1. Até por isso, o Peñarol está invicto há 5 meses jogando nos seus domínios. Mas o Mengão vai quebrar esse tabu aí. Meus amigos, o próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense, que vai jogar contra o Flamengo no próximo domingo, às 20 horas no Maracanã, anunciou ontem como novo treinador do clube o seu antigo jogador, o argentino Lúcio Gonzalez, que chegou a ser, nessa temporada, auxiliar técnico de Cudê, no Internacional. Para fechar o giro de notícias do Mengão, hoje, quinta-feira, Flamengo e Fluminense, categoria sub-17, jogam às 15 horas em Xerém por uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria. No jogo de ida, realizado lá na Gávea a semana passada, houve empate em 1-1 entre as duas equipes. A partida de hoje terá transmissão ao vivo pelo Sport TV. Meus amigos, essas são as notícias do Mengão. Mas antes da gente encerrar, eu queria deixar uma mensagem aqui de otimismo, de confiança, de acreditar e pedir a toda a torcida do Flamengo que esqueçam nesses momentos o desempenho do Flamengo, que a gente torça, mande energia positiva, fluidos positivos, para que o nosso time não faça o melhor jogo, mas traga a vitória. Jogo de Copas não se joga, se ganha. Se puder ganhar jogando, melhor ainda. Mas vamos acreditar, essa camisa é muito pesada e é muito respeitada também. Então, não resta nada para a gente a não ser torcer pela nossa grande paixão, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Lembro que nós não somos torcedores de dirigentes, não somos torcedores de treinadores, muito menos de jogadores. A nossa paixão se chama Clube de Regatas do Flamengo, e é ela que deve ser posta sempre em primeiro lugar. O resto é o resto. Então, vamos à vitória, vamos à classificação do nosso Mengão para mais uma semifinal de Libertadores da América. Eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.